Eu acho engraçado que às vezes a minha mente ela simplesmente esquece das coisas que eu faço e que me fazem bem, e aí em algum momento na minha rotina eu simplesmente deixo de fazê-las. Por exemplo, a escrita, que pra mim em 2019, não, 2020, calma. Eu acho que eu comecei ali mesmo de forma rotineira, assim, na escrita em 2021, 2022, eu acho. Que aí foi quando eu tava na faculdade, mais ou menos, enfim. Aí eu escrevia todos os dias, realmente como um ritual, assim, levava meu diário pra faculdade, escrevia. E é muito louco como eu deixei de fazer isso, mesmo sabendo que me faz bem. Vocês são assim também? Por favor, não me deixe sozinha, acreditando que só eu faço essa autossabotagem. Hoje eu leio as coisas que eu escrevia nessa época e eu vejo como eu mudei e como a minha vida também mudou. E como a escrita fez parte dessa melhora da minha vida. E como a escrita também me traz esse racionalizar de forma mais positiva, mais presente também, mais intencional, que no dia a dia da vida, assim, é muito difícil a gente ter esse momento de pausa, de realmente olhar para si, olhar para sua rotina, para sua vida. E outra coisa também que eu sinto que a escrita faz é trazer essa clareza para o que eu quero fazer com a minha vida. Então, por exemplo, lá em 2021, eu escrevia várias coisas que eu queria estar vivendo, que eu queria conquistar, e hoje eu leio e eu conquistei muitas coisas. Por isso que essa frase da Eva Luna, que eu li essa semana, eu falei, cara, eu preciso voltar a escrever. Cadê o livro? Me lembrou disso, me lembrou de como a escrita me trouxe essa visualização do que eu quero para minha vida, de como eu posso conquistar isso e de como eu sou capaz também, né? Porque quando a gente tem esses reforços, cadê a frase, gente? A frase diz que eu lembro de cabeça, quando eu escrevo, eu conto pra vida como eu desejo que ela seja, algo assim. E aí, eu acho, enfim, é algo assim. E aí eu acho que me traz essa clareza para o que eu quero para minha vida e também registra as coisas que eu já conquistei. Então é um reforço para mim mesma que eu sou capaz, que eu consigo, que eu queria isso, que eu conquistei e eu consigo conquistar aquilo também. Então, não sei, vamos escrever, galera, vamos escrever. Escrevi agora, é delícia. Eu tenho muitas coisas para atualizar vocês. Sabe quando a gente marca um cafezinho com nossa amiga que a gente não vê há muito tempo e a gente tem várias coisas para conversar? Tô me sentindo assim. E aí, tô vivendo uma nova fase da minha vida, mudança de cenário, mudança de tudo, assim, que eu quero muito registrar também isso aqui. E fazendo várias leituras interessantes, então vamos conversar muito durante esse ano. Vamos conversar sobre as minhas leituras? Quero atualizar vocês do que eu ando lendo. Falei que eu tô lendo várias coisas interessantes, né? Então eu quero mostrar pra vocês e mostrar também os livros novos que eu comprei. Peraí, deixa eu organizar. Hoje é um domingo, eu vou pra praia agora, tô tomando meu café. Ai, vontade de espirrar, peraí. Hoje é um domingo, eu vou pra praia agora, tô tomando meu cafezinho. Mas aí eu vou atualizar vocês rapidinho aqui. Do que eu tô lendo, do que eu já li. O último vlog a gente conversou sobre Jane Eyre, né? Terminei, amei, é uma releitura. Jane Eyre é uma personagem queridíssima que tava além do seu tempo, né? Esse é um livro de 1847. Então, eu sinto que as irmãs Brontë tinham pensamentos além do tempo dela, sabe? Eu já comprei o Morro dos Ventos Levantes pra reler também, porque eu lembro de poucas coisas.
Mas, enfim, amo Ginny, é uma personagem maravilhosa, a gente se apega, a gente entende ela, né, durante essas 800 páginas. Então eu finalizei, e aí logo após eu comecei a me aventurar com escritoras que eu nunca li antes. Uma delas foi Annie Ernaux. Calma. Annie Ernaux. Pela primeira vez eu li um livro dela. É uma leitura super curtinha. Em um final de semana, assim, na praia, tirei pra ler. E eu amo essas edições da Fósforo pra Annie Ernaux, porque é a coisa mais linda. Eu sou designer gráfica, né? Então, essas cores, essas fontes, tudo muito lindo. Dá vontade de ter todas as edições na estante. E aí foi uma leitura que a temática um pouco não me identifiquei. A gente vai entender aqui, né, passar por essa experiência junto com a Anne de um amor avassalador, onde ela codifica o tempo, a qualidade de vida dela na presença desse homem, se ele liga, se ele não liga, se ele vai ver ela, se ele não vai. E ele é casado, é um bom ponto, né, pra se destacar. Então é uma temática que eu não me identifiquei, mas eu me identifiquei muito com a escrita dela. Eu vi que algumas pessoas falaram que parece uma conversa entre amigas, mas eu senti que não. Eu senti que eu tava habitando a cabeça da Anne enquanto ela passava por essa experiência, né? Porque tem coisas aqui, amores, que a gente não fala nem para nossas melhores amigas, a gente não tem coragem de externalizar. Então eu me senti assim, habitando a cabeça dela. Então eu me identifiquei muito com a escrita, mas não me identifiquei com a temática. E aí eu quero ler outros livros dela pra saber se eu realmente gosto, se realmente faz sentido pra mim. Eu peguei alguns livros no Kindle Unlimited que tem dela, fiquei assim feliz, porque são edições, né, que tem um valor maior, então no Kindle Unlimited a gente consegue pegar várias por um valor fixo. E aí eu posso falar pra vocês depois quais foram esses livros, pra vocês também baixarem por aí e terem essa experiência de leitura da Annie Ernaux. Agora o outro livro que eu li, aqui, foi Eva Luna, que eu também nunca tinha lido nada da Isabel Allende. É uma escrita que também é muito diferente do que eu tô acostumada a ler, mas que isso em momento nenhum foi algo que me afastou de gostar dessa experiência, sabe? Aqui a gente vai acompanhar tanto a vida da mãe da Eva Luna antes dela nascer, e aí assim que ela nasce a gente vai acompanhando a vida dela. E a gente também acompanha essa partezinha da vida da mãe dela, ela narrando. Então, ela que narra a história. E aqui, a Isabel Allende, que eu acredito que seja uma das características da escrita dela, ela traz muito a política, a sociedade. Tem muitos pontos também de uma cultura de uma sociedade latino-americana, então a gente não sabe muito bem onde é que se passa, mas a gente sabe que é uma sociedade latino-americana ali. Muitas vezes me lembrou o Brasil, mas eu vi que ali alguns personagens falam espanhol, então a gente não sabe muito bem onde é que se passa, mas tem essas características e traz também, né, várias questões de desigualdade da mulher também inserida em contextos sociais, muitas vezes opressivos, então é uma leitura muito interessante. Mas eu gostei, mas eu não amei, assim, sabe? Eu quero ler também outros livros da Isabel Allende. Eu tenho Violeta aqui, mas tem A Casa dos Espíritos, que é o livro mais bem falado dela, que eu também quero muito ler. E aí, esses foram... Eita, passou aqui um pelo do nada. E aí, esses foram os livros que eu li nesses últimos meses ali de setembro e outubro. E agora, meninas, eu estou em uma indecisão, assim, porque eu sinto que eu estou um pouquinho perto de uma possível ressaca literária. Então, eu preciso ler algo que não me faça pensar tanto, porque eu também estou... Eu sou uma pessoa muito pensativa. Eu estou precisando, sabe, de uma coisa que não me faça pensar tanto, assim, que não me traga tanto pra realidade. Então, eu estava começando a ler ontem. Ontem eu comecei a ler vários livros, acho que uns 3, pra você ver como eu estou indecisa. E aí eu comecei a ler esse livro de Abel Jimenez, que eu nunca li nada também, até o fim do verão. Eu amo livros que se passam com essa temática de verão, com, sabe, esse cenário assim. Então,
eu sinto que esse livro vai me entregar o que eu preciso, sabe? Vai me entregar um romance, vai me entregar algo assim que não me faz pensar tanto na realidade do mundo atual e da minha vida. Então eu estou com um pezinho pra ficar nessa leitura. Porque na minha cabeça eu tenho que ler só um livro por vez, eu consigo ler só um livro por vez, e aí eu termino e começo outro. Mas eu queria ler vários livros assim, queria que minha vida fosse só ler livros, sabe? O que acontece? Eu também tô com alguns temas assim que eu quero me aprofundar ainda esse ano. Eu quero estudar alguns temas que eu quero me introduzir, que eu quero me aprofundar, que eu quero desenvolver meu pensamento crítico, meu vocabulário, e aí eu estava começando a estudar filosofia e linguística, que é algo que eu também já estudei na faculdade. E filosofia também, quando eu fazia publicidade e propaganda. Mas eu nunca parei assim pra realmente falar, ok, vou me aprofundar nisso aqui. Escolhi alguns livros pra ler, tava lendo Sêneca, A Brevidade da Vida. Incrível. Eu pensei que ia ser uma leitura complexa, difícil de se ler, mas não. É uma leitura que eu chorei na primeira página. Segredo. Segredo, porque, ok, eu estava um pouco de TPM, mas também a primeira página, assim, me lembrou da minha finitude da minha vida, que eu acho que às vezes a gente esquece da finitude. Eu vivo nessa ambiguidade que eu tenho muito tempo para as coisas da vida e ao mesmo tempo eu tenho pouquíssimo tempo para fazer minhas coisas, para ler meus livros, para aprender meus idiomas, para descobrir novos mundos, então me pegou a primeira página desse livro. E aí minha mãe falou assim: "Filha, escolhe alguns livros para você ler, para você comprar, né, para você ler". E aí eu fui atrás de livros de filósofos que eu queira ler, que eu queira me aprofundar. Byung-Chul Han é eu acho que é assim que se fala, Byung-Chul Han. É um filósofo que eu escuto muito falar, porque do livro dele, A Sociedade do Cansaço, que inclusive também tem no Kindle Unlimited, que eu peguei, mas não comecei ainda. E aí eu falei, ok, eu quero ler livros desse carinha, né? Ele parece que sabe das coisas. E aí eu peguei eu peguei Vita Contemplativa, ou Sobre a Inatividade, e Louvor à Terra, Uma Viagem ao Jardim, que eu comecei ontem, inclusive lá na praia, mas aí eu quero reler, eu tô aqui, eu li isso aqui, mas aí eu quero reler com mais calma pra realmente entender e me aprofundar. Mas eu também pensei que ia ser uma leitura complexa e não, eu super entendi. Ai, é isso que dá, duvidar da sua capacidade. Eu super entendi, eu super gostei também. E aí eu tô entre esses livros. Mas eu falei pra vocês que eu comecei 3 livros ontem, né? E aí um desses livros foi Cartas a um Jovem Poeta, que super casou com o que a gente estava conversando ontem sobre escrita. É um jovem poeta que troca ali cartas com um escritor, pelo que eu entendi, e aí ele tá meio que guiando ele, não sei, posso estar falando bobagem porque eu estou muito no começo, mas super casou com o que a gente estava conversando sobre escrita, sobre criação, sobre olhar primeiro para si mesmo antes de olhar para o externo e querer criar algo diferente, sabe? Gostei muito. Gostei muito. E aí eu tô entre essas 3 possíveis leituras. Cartas a um Jovem Poeta, Louvor à Terra e... uma temática nada a ver com a outra, né? E Hebe Jimenez, Até o Fim do Verão. E aí o que eu decidi ler, eu vou contando pra vocês, o que eu achar também. Ué, ai, eu tô sem bateria, eu acho. Não é sem bateria, é sem memória. Preciso limpar meu cartão de memória. Mas agora eu vou pra praia, eu vou terminar meu cafezinho, vou terminar de me arrumar, vou pra praia e vocês vão comigo. Just where it was needed, gleaming black as night.
Nobody's Essa é uma nova semana, iniciando um novo mês, e os meses anteriores foram de grandes mudanças por aqui. Eu conversei com vocês no último vlog, né? Eu tava fazendo aniversário e eu viajei para uma cidade chamada Itacaré, no sul da Bahia. E desde 2017 que eu vou para essa cidade, que eu sonho, né? Eu e o meu namorado sonhamos em se mudar para essa cidade. E eu diria que é uma das coisas que eu mais botei intenção na minha vida, que eu mais pedi por universo e que eu acredito que o universo com certeza conspirou a favor de tudo isso. Para hoje eu dizer que eu estou morando em Itacaré, eu estou morando em uma cidade diferente da onde eu nasci. E eu me senti, sabe, ali no quando sai de Nápoles, na tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Se você nunca leu, leia, pelo amor de Deus. São os melhores livros que eu li na minha vida inteira. Essa mulher é magnífica. Mas enfim, se deixar eu falo uns 10 minutos só sobre isso. Mas enfim, me senti como elas, como uma oportunidade mesmo de eu me entender melhor como pessoa, como mulher, como um ser independente. Essa escolha, né, essa decisão na minha vida foi uma das maiores decisões, porque eu nunca saí dali de onde eu nasci, eu nunca saí de perto das pessoas que me conheciam desde pequena, eu nunca fiquei longe da minha família, né, que é minha mãe e minha irmã, que a gente é muito grudada, então eu via minha mãe todos os dias, mesmo morando em casas separadas, eu via minha irmã todo final de semana. Então foi uma escolha dual na minha vida, né? Foi uma decisão que eu fiquei com um sentimento ambíguo de, cara, eu vou sentir muita saudade da minha família e eu vou pro desconhecido. A gente tem muito medo disso, né? Mesmo que seja uma decisão positiva na nossa vida, o conhecido é sempre o que a gente quer escolher, o que o nosso cérebro quer escolher. Mas eu sei que essa decisão foi algo assim que contribuiu, está contribuindo para minha evolução mesmo pessoal, para o meu processo individual. Quando a gente soube que a gente ia poder, né, que deu certo, tipo, a gente recebeu a mensagem da mulher falando que a gente ia poder ficar na casa que a gente queria, a gente ficou assustado, assim, de meu Deus, deu certo, a gente ficou com medo de não dar certo. Como diz Clarice, né, depois do medo vem a vida. E aí eu acredito que essa tenha sido uma das melhores decisões e uma das melhores consequências da minha vida que o universo está me fazendo desfrutar, que tá sendo assim maravilhoso, incrível. Eu acredito que todo mundo que tem esse desejo de se mudar da sua cidade natal, de onde você cresceu e nasceu, e enfim, todo mundo te conhece ali, tem esse desejo, tem essa possibilidade, essa condição financeira e também essa condição psicológica, né, de tomar essa decisão, deveria. E eu quero registrar tudo isso aqui. Itacaré é uma cidade maravilhosa. Domingo eu não consegui registrar depois, né, mas a gente foi tomar um cafezinho. Lá no cafezinho eu falei, amor, eu quero muito encontrar o look de Gilmore Girls, sabe? Que é a cafeteria que elas sempre vão e elas não trocam, porque é muito bom. E dito e feito, assim, a gente foi pra uma cafeteria que eu tava com vontade de ir há meses e maravilhoso. Eu tomei um café gelado perfeito, meu Deus, eu tomaria todos os dias, de dia, de manhã, de tarde, de noite, aquele café. E uma torrada, assim, de cogumelos, enfim. Aí, dentro da minha cidade que eu morava antes, não tinha nada disso. A gente precisava ir para uma outra cidade, né, para desfrutar dessas coisas tão simples que, para mim, faz muita diferença. Assim, eu queria muito um cafezinho para ir ler um livro, sabe, e ficar relaxando. E eu não tinha isso lá. E também as praias daqui são maravilhosas. Enfim, quero registrar tudo isso. Quero mostrar aqui para vocês também essa nova fase da minha vida. Esse é um dos primeiros vlogs de tudo isso, né? Mas enfim, eu vou fazer algumas demandas do trabalho agora, faltam umas 2 demandas, vou finalizar e depois eu vou descansar. Já botei minha velhinha para desacelerar e escolhi aquele livro da Abby Jimenez Até o Fim do Verão para ler mesmo. Vou contando para vocês o que eu achar, o que eu achei quando finalizar nos próximos vlogs. E obrigada por estar até aqui nesse vlog, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Nobody's losing. Faces merchant.
gone. The trees will bloom and eyes will